Salve galera progueira! Está começando mais um tão querido, amado, resplendoroso, ilustroso Prog Talk. Eu sou o Paulo, vosso anfitrião de costume, e estou na companhia tão adorável dos meus queridos amigos, com o retorno de um amigo querido também de muito tempo que está aqui com a gente. Leandro e Kelvin, dê um oi de vocês para a galera. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E pessoal, bom estar de volta aí. Bastante tempo aí sumido, mas agora estamos de volta aí para seguir com o prog. Verdade, meu Assim, filho é casa torna, meu caro. Mas fica aqui no registro de que é bom tê-lo de volta. Por favor, não suma. Bom, antes da gente começar nosso episódio, que vocês já sabem qual é o assunto, né? Mas eu insisto em querer fazer mistério, embora esteja escrito no encarte. Eu queria pedir para vocês que estão vendo essa bagaceira no YouTube, por favor, já deem um like para, né, dar aquela moral para o nosso canal. Curtam, compartilhem. E quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações. Viu? Já aprendi como ser um YouTuber. E para quem está assistindo assistindo não, né? Ouvindo pelas outras mídias, como Spotify, etc., é bom para a gente divulgar também, já é favorito o nosso podcast, para você ter as atualizações de tudo aquilo que a gente fizer em tempo real. Também a gente não pode esquecer, né, de falar dos nossos patrocinadores, entre aspas, que são o nosso querido Groover, que você consegue achar a gente por lá, colocando como ProgTalk ou ProgLand, acho que está como ProgLand, do Groover. E para quem não conhece, o Groover é participação especial. O Groover, para quem não conhece, é uma plataforma de distribuição, de certa forma, de música de artistas independente, quer divulgar o seu trabalho, quer que o seu trabalho seja escutado aí mundo afora. Procura a gente lá no Groover, dá um alô para a gente, ou então dê só uma passada na plataforma para conhecer um pouco e ver como é que funciona o trabalho do pessoal lá. E tema de hoje, Discipline King Crimson. Bom, é um álbum que eu gosto bastante, diga-se de passagem. Álbum que dá início aí à trilogia das cores, né? Uma nova sonoridade do King Crimson, um novo layout, uma banda que vem totalmente diferente daquilo desse ato de 7 anos, né, Kelvin? Que eles ficaram parados, se Sim, não me sim, engano. desde 7-4. Tem toda uma Bom, historinha, né? tem toda uma historinha. Vamos para a ficha técnica, né? Então, antes de começar. Discipline é o oitavo álbum da banda, King Crimson, né? Depois de um hiato de 7 anos, vale dizer. E tem como formação, nessa formação pelo menos, é uma formação icônica, inclusive, vale dizer. Robert Fripp na guitarra, Bill Bruford na bateria, Adrian Belew no vocal Porra, e quase que não guitarra, sai, filho. Adrian na guitarra e vocal, e Tony Levin no baixo e no... Como é que se chama aquilo? Shipman Street? Chapman Shipman Stick. Stick, isso. Que é o famoso careca do baixo, né? Icônico também. Bom, é um álbum de rock progressivo, mas com pitadinhas de new wave, de art rock. E eu achei numa descrição, não sei nem o que é isso, na Wikipedia, de Progressive Dance. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. De gravação e data de lançamento, respectivamente, maio e junho de 81, para ser lançado em 22 de setembro de 81. Então, esse ano ele faz quantos anos? 50, 40, Quarentinha. 40 anos, isso. Eu sou de humanos, pessoal, então, por favor, né? Um álbum relativamente curto, de 38 minutos e 15 segundos, e tem como gravadora a EG e a Warner Bros. Se eu não me engano, a EG foi na Inglaterra e a Warner Bros. Nos Estados Unidos, ou o contrário, não lembro agora de cabeça. Mas foi um álbum que teve sua gravação dividida entre dois países, né? E como produtores, como já é de costume no rock progressivo, a gente tem o King Crimson, né, a banda em si, sem créditos específicos para nenhum deles, né? Todos são creditados como produtores, e o Rhett Davis. Rhett Davis. Isso aí. Alguma informação de vocês com esse álbum? Gosto bastante, tenho uma certa afinidade. Talvez eu tenha, posso estar, minha memória pode estar me enganando, afinal já faz muito tempo, mas acho que foi a banda com quem eu comecei, provavelmente King Crimson Yes, comecei no rock progressivo, né? Então tem um certo vínculo e gosto bastante desse álbum, até pela sonoridade dele, né? É um pouco mais pop, um pouco mais atual para aquilo que estava rolando na época. E você, Kelvin, qual é a sua relação com esse Cara, álbum, a eu, banda? eu, eu, eu já tinha falado no podcast, pô, King Crimson, sou suspeito pra caralho pra falar e etc. E, cara, esse álbum realmente eu acho uma pérola, de verdade. Eu achei genial a maneira como eles voltaram. A gente vai falar do hiato deles e, cara, eles voltaram de uma maneira realmente inesperada e, cara, e eles souberam muito se reinventar. Sabe, é um disco que você ouve, você sente muito da similaridade musical dos lançamentos anteriores, cara, com os elementos de 8-1, sabe? Ele é um disco que soa antigo ao mesmo tempo que soa atual. Então, cara, eu acho genial. E, porra, eu sou apaixonado pelo King Crimson. Discipline é o meu favorito da discografia. Dependendo da semana, porque é empate triplo entre ele, o Red e o In the Court of Crimson King.
Mas, cara, realmente um disco maravilhoso, cara. É uma obra-prima. Eu acho que é um disco que mescla muito bem pop, é um disco que mescla muito bem world music, gamelan e prog. Cara, é foda. É realmente maravilhoso, cara. Eu Perfeito. conheci King Crimson em 2014, de uma maneira bem inusitada. Um colega meu de curso me apresentou e, cara, eu ouvi o In the Court of Crimson King e amei na hora, porque eu não conhecia muito sobre a banda, sabia só que era a primeira banda do Greg Lake, que antes dele ir pro Emerson Lake Palmer. E, cara, eu ouvi o primeiro disco, amei, fui pro segundo e por aí vai. E E, assim por cara, diante. cheguei no Discipline e é um som totalmente diferente, né? Um som bem mais pop, bem mais new wave, claro, com as pegadas prog. Mas, cara, realmente é demais, de verdade mesmo, de Sem verdade dúvida. mesmo. Mas Tem tão nem bom quanto, como. né? Eu acho que, eu particularmente, né, e falando como um gosto pessoal mesmo, eu acho que a chegada do Adrian trouxe além de, claro, uma sonoridade diferente, né, trouxe também uma personalidade que eu acho que mais se identifica com aquilo que a gente tem como o King Crimson mais... é uma opinião difícil, né? A gente tem o Greg Lake também tinha muita identificação no vocal, né? Mas eu acho que, para mim, particularmente, o Adrian é o melhor vocal que o King Crimson teve. E não falando de técnica, mas de identificação, né? Eu acho que ele chegou num momento muito bom, né? Os caras estavam com muito Sim, gás sim, para essa muita lenha para formação, queimar. essa formação, ela foi perfeita, Sim, sabe? Tudo ali tem um motivo para ser, sabe? Também foi a ele primeira escolheu a dedo. formação do King Crimson com duas guitarras. A banda Exato. antigamente era só o Flip E não e qualquer guitarra, né? Era um foi baita uma é um baita é, guitarrista. a gente vai falar isso, cara. As guitarras desse disco em harmonia, elas juntas, Sim. cara, é algo genial, sabe? Cara, eu queria muito que saísse, sei lá, na internet tem, outro dia eu tava vendo uma versão do Abbey Road com isolado do baixo, Paul McCartney e essas coisas. Cara, tinha que sair uma versão, alguma boa alma, sei lá, disponibilizar uma versão Um do bootleg perdido Discipline aí. só com as guitarras, cara, isoladas, só deixar as guitarras de todas as músicas. Cara, é genial, é genial. Os efeitos, cara, que eles usam. Porra, para mim, o Adrian Belew e o Flip, cara, eles se complementavam de uma maneira que, porra, era inigualável. Era Exatamente. inigualável, Isso sendo duas sabe? personalidades totalmente diferentes, né? O Adrian totalmente mais enérgico, né? E o próprio Flip já aquele cara mais contido. Sim, E você, E Leandro? trouxe, O que você e acha desse trouxe uma álbum? experimentação, muito louca, né? Ter os dois ali brincando com os efeitos e tudo mais. E o que é legal de você pensar é que esse álbum foi o início, né? De tudo. E aí a primeira música já é Elephant Talk, que já diz muito sobre tudo que ia vir, né? Não só dos dois, mas também do Tony Levin, né? Já chegando já com baixo de stick, de tapping e tudo mais, né? Então ele já chegou com tudo, né? E a banda eu também tive esse começo mais progressivo, né? De você ouvir por ordem, começar a observar as coisas, né? Mas as cores chamam muita atenção, né? Então eu acho que, mesmo ouvindo os outros, eu já tinha essa ideia, né? Aí quando eu comecei a ouvir de fato, né? Eu gostei muito da Matsuko Dasai, né? E aí comecei a pegar as partes mais técnicas com a Frame by Frame, como a gente vai ver daqui a pouco e tal, né? E o que me chamou muito a atenção foi a experimentação dos dois, cara. Não só dos dois, mas da banda em geral, sabe? Era como se fosse uma fonte de criatividade aquilo ali. Não só as composições, mas para quem está ouvindo também, né? Então é uma junção muito, muito maluca, né? Tem o Flippertronics, né? Que é os efeitos lá do Robert Fripp e tudo mais. Começou a surgir naquele álbum ali, né? É claro que, né, ele já vinha trabalhando, mas eu digo que ele começou a experimentar naquele álbum ali. E até então também, questão de timbres mais malucos, assim, o próprio Fripp não tinha muita coisa, né? Ele era mais centralizado. Aí tu olha o live da Elephant Talk mesmo, né? Direto ele usando os efeitos bizarrão de sintetização ali na guitarra dele, sabe? Então o Adrian Belew foi realmente um cara que puxou uma nova onda, né?
E com certeza explorou e entregou um Robert Fripp diferente também. Não só ele, mas a banda também, porque o Bruford teve que se adaptar bastante também. Então você viu que a junção ali deu muito, muito certo, cara. Então vamos para essas músicas aí, vamos falar. Eles começaram a trilogia das cores, eles começaram com essa ideia, né? Acho que foi uma coisa que foi se desenvolvendo, né? Que eram todos cabeças muito O quê? pensantes lá dentro, né? Ah, quando O eles quê? fizeram, por exemplo, Disciplina, eu não sei se eles tinham a ideia de fazer o Beat, o Three of a Perfect Pair também em seguida, Não, dentro não, desse contexto não. de cores. Não, Acho não, que não. não. As cores, eu acho que essa Acho que questão foi uma da coisa que foi trilogia das surgindo. cores, eu acho que é da capa mesmo, né? Ah, não, sei, As questões da absolutamente. capa, sabe? Acho que musicalmente, tipo, eles tinham uma outra proposta, mas eu acho que não foi algo milimetricamente planejado. Acho que não. Até Acho que a porque, criatividade era sabe, tão grande até que foi porque surgindo coisa. com todo respeito ao Beat, com todo respeito ao Tree of a Perfect Pair, são discos inferiores, pelo menos ao meu ver. Uhum. O Tree of a Perfect Pair é muito bom também, Eu sabe? gosto O bastante. Beat é um pouquinho mais fraco, mas o Tree of a Perfect Pair, ele é um disco. Ele tem uma outra pegada, ele tem um lado mais pop, depois um outro lado mais experimental. Mas, cara, verdade seja dita, eu acho que para 95, foda-se, tirei esse número do cu, das pessoas, dos fãs do King Crimson, pra crítica, para quem realmente, sei lá, ouve, óbvio que não generalizando, acho que a gente pode dizer que o carro-chefe dessa fase 8184 é o Disciplina. É disciplina, com Até por certeza. estabelecer uma estética para os outros discos. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre o disco, né, a gente já falou um pouco, mas acho que é bom traçar, de certa forma, um panorama breve, né, da situação do senhor Robert Fripp nessa época, né, peregrinando pelas ruas frias de Nova York, né, nos pubs de bandas New Wave surgindo no cenário New Wave, fervilhando, né, e pegando influência de tudo que vinha na época, né. Sim, Deixa sim, eu sem dúvida. Na aproveitar aqui. verdade, tem toda uma cronologia, né? Sim, O King Crimson acabou em 74. sim. Semanas antes do lançamento do Red, a banda se desfez, o Flip já estava meio de saco cheio dos caras e tudo, etc. Só que aconteceu, em 75 eles lançaram o USA, que é o ao vivo, lançaram em 76 uma outra coletânea, e no final do ano, o John Wetton e o Bill Bruford, que eram da outra formação, da formação do Red, né? É a formação que tinha, que o King Crimson já tinha se desfeito, convidaram o Flip para participar de um outro grupo para reativar o King Crimson, no caso. Eles queriam reativar o King Crimson com o Flip, com o Eton Bruford e o Ed Jobson, que era um músico da banda do Frank Zappa, tocava violino, teclado, tudo mais, figura bem conhecida deles e etc. Só que o que acontece? O Fripp não quis, porque o Fripp na época estava... Você vai falar sobre etc. Que ele, depois que o King Crimson acabou, ele passou um tempo estudando teoria musical, É um período etc. sabático, né, também, né, É um de período certa forma. sabático. Ele não quis, e os dois caras, o Eton e o Bruford, formaram o UK nesse inteirinho. Chamaram Alan Holdsworth para substituir o Monstro. Fripp e continuaram com o Ed Jobson e lançaram aquela Só não é melhor que o pérola Wave, é. linda, maravilhosa, que é aquele disco de estreia de 78, que eu brinco que é o som do King Crimson, que aquele disco é o som do King Crimson. Se o King Crimson não tivesse acabado, seria aquele som. E durante o final daquela década, depois a formação se desfez, o Bruford e o Holdsworth vazaram da banda, o UK continuou como um trio, meio que no formato do ELP, do Emerson Lake Palmer. Aí durante esse tempo, o Fripp, em 79, por aí, 78, 79, ele voltou para Inglaterra, para... Aliás, minto, ele estava na Inglaterra, ele voltou e começou a ir para os Estados Unidos. E nessa época ele começou a circular em outras bandas e etc. Ele foi vendo lá a cena, começou a trabalhar com Daryl Hall, do Daryl Hall, John Oates, começou a trabalhar também com Blonde, e por aí vai. Foi assim que ele foi montando, né? Oi? Foi assim que ele foi montando, né? A Tudo meio. formação, né? O cara foi A sendo cena New atordoado, né, com Wave tudo. praticamente nascer naquele tempo. Porque era, porra, a capital Nova York, em 1978, 79, a New Wave já estava nascendo ali. E o Fripp viu, o Fripp estava acompanhando esses grupos todos, até porque o Paulo vai falar também das colaborações dele com Peter Gabriel, etc., que já era um artista que era amigo dessa galera e etc.
Aí o que acontece? Ele Eles lançou um estavam lá disco solo dele, o coisa, muito bom, o Exposure 7/9, que já é um prelúdio do som do Discipline, todo nessa vibe, chamou essa galera toda, chamou todo mundo que colaborou nessas gravações, com o cara da Howard John Oates, do Blonde, para tocar nesse disco, etc. Um disco totalmente avant-garde, uma coisa bem pop. E ele formou depois o grupo lá, e etc. O Paulo vai falar a história melhor. E cara, foi tudo um progresso, um degrauzinho que ele foi galgando até chegar ao Discipline, né? Que foi o ápice disso tudo. Não, eu só vou pincelando, você já deu uma bela pincelada na história toda, né? A gente até pode entrar no disco. Só uma coisa curiosa que eu acho legal trazer, né? Que o Philip tocava nas turnês do Peter Gabriel como guitarrista auxiliar, né? Só que ele não aparecia no palco, ele ficava atrás de uma cortina. Produziu o segundo disco dele, Isso, o de 7/8. exatamente, ele é acreditado como produtor. Muito bom, muito bom. Uma produção fuderosa. Exatamente, aí. Foda. Ele lançou algumas coisas solos também, não lembro agora de cabeça só do solo. São álbuns bem experimentais, né? O The League of Gentlemen. Isso. Antes de formar o Discipline. Exatamente, que é uma banda de New Wave. É uma banda de New Wave instrumental. E é uma preparação, pode-se dizer, do som do que seria o Discipline lá pra frente, né? Porque logo depois já se formaram e formaram o King Crimson novamente, né? Que, na verdade, a ideia era trazer a banda... a ideia era trazer com esse nome, né? Não, desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. Desculpa, pode falar. Não, é que aí durante essa época, a banda do Flip Instrumental chegou a abrir shows do Talking Heads. E, cara, o Talking Heads, eles têm uma participação crucial nesse álbum. Crucial no Discipline. Exato. Em termos de influência sonora. Inclusive, os membros da banda, e eu concordo que o Discipline é o disco irmão do Remain of Light, de 80 deles, né? Por todo o conceito. E o Adrian Belew, a gente vai falar da formação, de como a banda se formou. Você já vai falar agora? Não, pode engatar. Pode ir na frente, sem problema. Não, porque se eu estiver te interrompendo... Não. Tá bem. Não se incomoda, não, amigo. A ideia é trazer informação, independente de quem venha. Oi? A ideia é trazer informação, independente de quem venha. Pode ir, sem problema. Não, porque eu fico meio sem jeito, sei lá. Parece que eu tô falando muito. Então, a banda começou a se formar a partir daí. O Fripp, ele estava com a banda já abrindo os shows do Talking Heads. E o Belew, ele era músico de apoio do Talking Heads. Em 79, 80, ele tinha tocado na turnê do Tour of Music, foi chamado para tocar na turnê no início das gravações do Remain of Light, na turnê de suporte, 80, início de 81. Aí o que acontece? Aí o Fripp, ele queria formar uma nova banda, diferente, com uma pegada um pouco diferente do The League of Gentlemen, que se desfez no começo de 81 e etc. Ele chamou, a primeira pessoa que ele chamou foi o próprio Adrian Belew. Inicialmente ele chamaria o David Byrne, do Talking Heads, só que David Byrne não quis participar da banda, porque ele estava em outros projetos também, já estava começando a colaborar com o disco do Brian Eno, que é um disco até de art rock, que seria lançado naquele mesmo ano, enfim. Ele não quis... Vou confessar que eu tenho um pouco de medo do Brian Eno daquela época. Quem não tem, cara? Cara, tem medo do Brian Eno em 7/4. Mas ele era uma das figuras mais chiques, sabe? Eu acho ele muito chique. Enfim. Cara, aí o que acontece? Aí eles dois começaram a ensaiar, começaram a procurar músicos para trabalhar juntos. Aí o primeiro nome que veio à mente foi o do Bill Bruford, porque ele já era um músico conhecido do Fripp, etc. E o próprio Belew, de certa forma, acabou topando, porque eles já queriam arrumar logo músicos, um baterista já, para tocar na banda. Ele chamou e eles fizeram audições para baixistas da banda. Vários baixistas chegaram a fazer audições para eles. O Mick Karn, do Japan, ele chegou a quase entrar no grupo, chegou a fazer a audição, mas ele também não quis entrar na banda, porque ele estava na época no Japan, estava em turnê, o grupo estava prestes a gravar um disco, seria o Team Drum. E o outro baixista era o baixista da banda do Bruford, um cara chamado Jeff Burley, muito bom também, mas que acabou não entrando. E acabou que no último dia de audições eles tinham o Tony Levin, que era um músico da banda do Peter Gabriel, e ele
fez a audição, ele tocou Red lá no Chapman Stick e falaram, cara, você vai ser o baixista da nossa banda, a banda está formada, vai se chamar Discipline. E eles chegaram a fazer shows com o nome Discipline. E a ideia original era gravar o disco de estreia do grupo, Discipline, mas só que no meio das gravações a banda decidiu reativar o nome King Crimson porque eles sentiram que muitas das composições era uma progressão lógica, uma progressão musical do Red, que era o último disco da banda. E eles decidiram adotar esse nome, por aí vai. Também, cara, né? A melhor estratégia comercial que eles poderiam adotar, porque, pelo amor de Deus, né? Nome forte como King Crimson ser deixado de lado, né? Seria muito bonito. Fizeram uma audição. O cara era só entrar na. Velho, não tem. Todo mundo tem que começar de algum lugar, né? E olha que já era famoso, ele já tocava com o Peter Gabriel, né? Já era careca, inclusive. O pessoal. O Tony Levin, ele é careca desde 7.1, né? 7.2. Cara, eu tava vendo uma foto dele das gravações do primeiro disco do Peter Gabriel, 7.5, 7.6. Cara, o cara já era careca. E tipo, ele devia ter uns 29, 30 anos. Que tipo, caralho. Caralho. Olhe na cabeleira aí, galera. Eu nunca vi uma foto profissional do Tony Levin com cabelo. Se alguém tiver, da época quando ele era baixista, ele novinho, beleza. Mas, cara, da época quando ele começou a ser baixista. E, cara, se alguém tiver, mandem. Ele com o cabelo segurando o baixo, manda pra gente que a gente quer ver isso aí. Cara, é bizarro isso, eu nunca vi. Acho que ele deve ter feito algum pacto, né? Sei lá. E uma curiosidade, o Discipline seria produzido pelo Brian Eno. Só que ele, por problemas de agenda, ele estava gravando um disco com o David Byrne na época, o My Life in the Bush of Ghosts, que é um disco totalmente ambient music, aquela porra toda, não topou. Aí ele chamou o parceiro dele, literalmente, o Rhett Davies, para produzir. O Rhett Davies é um puta produtor, tinha produzido... Ele era engenheiro de som ao vivo do Roxy Music, que era a banda que o Eno tinha participado, e trabalhou também com o próprio Talking Heads, produziu discos do Camel, um puta produtor, e o som dele no Discipline é um som maravilhoso. Tem um dos destaques para se trazer desse disco é a produção, que é muito bem feita, é um disco muito bem gravado. Os caras chamam muita preço, né? Aliás, você só tem músico virtuoso nessa formação, né? Então é difícil você não encontrar. Acho que ia ser muito difícil passar alguma coisa com desleixo. Né? Essa foi a primeira formação do King Crimson com músicos norte-americanos. O Billy é norte-americano, acho que ele é de Kentucky, e o Tony Levin é também norte-americano, acho que ele é de Nova York, mas não sei. Mas eles são norte-americanos. O que dá um som... O que é muito bizarro, né? Porque o disco tem uma sonoridade completamente europeia. É um disco nada norte-americano. 7 faixas, começando por Elephant Talk. A música, pelo que a letra diz, né? A letra tem uma característica da letra que eu não tinha percebido. Só fui perceber quando eu fui ler a letra, né? Ela segue o abecedário, né? Do A ao E. Perceberam? O primeiro verso é A, o segundo verso é B, C, D, e respectivamente acaba com E, que é com Elephant Talk, repetindo. Né? Com as iniciais. Então, ela brinca com esse negócio de aliteração, assim. A música basicamente fala sobre, sei lá, em inglês a gente tem o termo bullshit, né? Que é um cara meio que reclamando de gente falando asneira pra ele. É um personagem fictício, né? Mas é meio assim, né? Uma abstração de um cara meio revoltado com coisas que estão sendo ditas pra ele, que parece, pra ele é só barulho de elefante, Elephant Talk. Não sei nem se é uma expressão americana, deve ser, né? Ah, cara, tá falando de Elephant Talk. Eu ia falar isso. Elephant Talk aí. É uma expressão? Eu ia comentar isso, justamente. Eu ia comentar isso. Diga, Leandro. Essa internet fica com delay. Não tem jeito. Pessoal não tem jeito, pessoal sabe, né? Mas assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar sobre essa música foi a primeira música gravada do grupo, né? E eles já chegaram dessa forma, né? Tipo, com essa força toda. Primeira coisa, os tappings do Tony Levin, né? Os efeitos lá. Nossa, cara, o cara chegar numa banda nova e falar, pode deixar. Deixa eu abrir esse disco aqui. já bateu no peito. Ele brilha demais, cara. É muito sensacional. Não destoa, né? Se você parar pra ver, destoa de todo e qualquer tipo de composição que tenha sido feita até então, né? Do King Crimson. É uma coisa bem mais descontraída, né?
foge daquele perfil sério, especialmente do perfil sério que o Red traz, né? Sério, pesado, né? Tenso, aquela coisa É, nebulosa. É uma coisa mais descontraída, né? Alegrinha, você vê até o Adrian dançando no palco, né? Não Eu precisa acho, de... e essa então, música total, tipo, a carta de visitas do Ah, disco, né? Você ouve ela e, cara, ela é muito única, ela já abre o disco de uma maneira que, porra, ela já avisa, cara, o King Crimson de 81 é assim, sabe? é, Eu acho muito foda, cara, essa personalidade. música. Eu adoro os efeitos de pedal do Robert Fripp nessa música, no solo, no meio. Que ele faz um som meio que. Eu não sei se é imitando elefantes, mas um som bem metálico, agudo na guitarra. Cara, cheio de Tipo efeito. um Olha aquele sintetizador, né? solo. E, É e a tipo um guitarra do sintetizador. Bill, agora há pouco, toda inclusive. rítmica, bem funkeada, cara. É uma música prog pra caralho, sabe? Cara, Ah, essa levada é muito funk bem é... executado, muito bem composto, é muito bem gravado, Você vê que sabe? os E o caras ao estavam mais vivo, né? felizes, né? Você vê É. você coloca qualquer apresentação ao vivo dessa época aí, da fase das cores, aí você vê os caras bem mais felizes, né? O Bruford tocando felizão aquelas baterias O eletrônicas Fripp, lá, junto né? com o É, Fripp o também, mais Fripp. feliz. Olha pra ele na cadeirinha dele lá, velho. Ele olhava pro. Era assim, ele era concentradão tocando. Quando ele olhava pra frente, ele viu o Bilu dançando lá, ou fazendo alguma coisa com a alavanca. O cara já dava aquela risadona, né? Um cara É. sério, né? Porque o Flip às vezes dá até medo, né? De tu olhar assim pra ele, ele tá se sentindo, cara, de novo. É que essa é a primeira música da formação. É a entrada. Eu quero ressaltar isso o vídeo inteiro, cara. Para os caras chegar do jeito que chegaram é porque vinha uma história imensa ali. O seguinte, a faixa que é uma tranqueirinha, né, no bom sentido, né? Que é frame by frame, um petado, né, de uma qualidade musical técnica, né? Tanto lírica, quanto técnica, quanto vocal, porque é uma música que tem um vocal uma linha melódica muito bonita, né? O que você tem a falar sobre ela? Cara, eu amo essa música. Cara, eu amo essa música. Adoro. Porra, pra mim, o carro-chefe dos trabalhos de guitarra do disco é essa música. Vocês vão falar disso melhor e, cara, essa Ana música é Clara, genial. Os Leandro vocais tem... o vocal meio. O vocal, ele nunca foi tecnicamente um grande cantor, mas ele sempre alcança os agudos de uma maneira muito cristalina. Cara, E, eu cara, acho o Milil um baita cantor. Você acha ele mediano? isso fica bem evidente. Aquela parte. É, então, é bem alto. Eu acho ele um baita cantor. É a voz É perfeita muito, pro que o muito momento foda. pedia. Eu também amo a introdução dessa música, né? Que meio que quase que um shred do flip dele, né? Até entrar o riff principal. Cara, essa música Realmente muito é complexo. uma das melhores do disco, porra. É, a Porra. letra fala É sobre fabuloso, cara. O é trabalho uma daquele questão também quase que do existencial, né? O Fripp. cara pensando demais, né? Por isso a ideia frame by frame, né? Por quadro, né? É, o cara fica pensando, e chega uma hora que o pensamento fica muito complexo, o cara começa a se irritar, E e ele fica bravo por ela foi isso. uma música que surgiu das sessões como uma improvisação, né, de guitarra entre o Fripp e o Bilil. Aí surgiu o riff, etc. Depois disso, a ideia para a melodia foi se construindo e é uma música que, cara, surgiu de uma improvisação e, porra, o trabalho do riff, do e o delay que vocês vão falar sobre é realmente fabuloso, cara. Fabuloso mesmo. Tem nem muito o que dizer. A gente sempre busca, né, quando a gente quer apresentar uma banda ou uma sonoridade de um estilo musical para alguém, uma música para indicar, com certeza essa é uma boa música para indicar, para apresentar tanto para o King Crimson quanto para o rock progressivo. Eu acho que ela não é uma música complexa aos ouvidos, né? Porque embora ela seja complexa de tocar, é uma música que tem a sua complexidade dentro dela, ainda assim ela é passada de uma maneira muito sutil, né? E a melodia é muito boa, né? Então é uma música agradável de se ouvir. Então, essa foi uma das músicas que mais me cativou, né? Logo do início. Justamente pelas ideias que tem ali, né? Porque eu sempre fui muito fissurado nessa ideia de rítmica, né? De estudar isso, de desenvolver isso. E essa música, ela tem justamente o que o Kelvin falou ali, né? Ela tem um trecho que ela tem um dedilhado muito interessante, porque você sente ele de uma forma muito estranha, como se ele estivesse se soltando, como se,
sei lá, ele começasse a se embolar sozinho, né? E isso me chamou muita atenção, até mais do que a parte técnica, apesar de que a parte técnica é insana, né? Porque é, requer muito controle, né? Isso a gente, né, quem conhece bem a guitarra do Fripp sabe que ele é desse jeito, né? Mais centralizado nas coisas, né? Mais sério, né? Então exige um estudo muito grande e um controle do que você faz, né? Porque imagina, ele ficava, eu tinha chegado a contar, só que eu não lembro quanto é que foi. Na parte final da música, ele chega a ficar, deve ficar mais de 2 minutos fazendo só o tempo todo. Então você tá fazendo um monte de movimento, tu pega todo o braço, entendeu? Então, tipo, isso requer um controle absurdo. E quando ele sai disso, ele vai pro riff que o Kevin falou que também é absurdo, né? O que eu até trouxe para mostrar para vocês aqui. E aí esse riff, ele tem esse deslocamento, e ele é um deslocamento bem interessante. Eu vou tentar deixar o mais fácil de entender, mas é uma parada muito, muito complicada, que exige um caminho para que você realmente consiga tocar, consiga entender, né, o que está fazendo, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, porque ele envolve muito matemática, né? Assim como a banda fez muitos experimentos nessa época, não foi só em sonoridade, eles fizeram também em composição, de fato, né? Ideias novas, e aí ele acabou bolando esse padrão, né, de dedilhado, que acabou servindo para um monte de outras composições também. E aí, estudando rítmica, eu encontrei o assunto de polimetria, né? Que polimetria, como o nome diz, polimétricas, né? Mais de uma métrica sendo tocada. Então, foi interessante isso de ver que foi feito de um improviso, né? Porque com certeza foi feito entre os dois, em que os dois estão numa métrica específica e chega num ponto em que eles se soltam, né? E a polimetria tem uma coisa interessante, que eles iniciam juntos, tocando do mesmo jeito, e vão se deslocando conforme a música acontece, né? Então, pelos meus cálculos lá, os padrões, eu preferi juntar, fazer um padrão maior com mais notas para que ficasse mais fácil de entender. O começo, eles fazem 14 notas ambos, né? O padrão, ele tem isso aqui, né? Esse é a base do padrão. Se você contar, ele tem 7 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que aí é interessante você agrupar os padrões, né? Porque aqui estão rolando acentuações, notas mais fortes. Então a gente consegue agrupar como se fossem 4 notas mais 3 notas, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né? Eu enxergo a repetição desse mesmo lick 2 vezes como um único padrão. Então, 7 mais 7, 14, né? Então você vai tendo vários grupos de 14 que o Adrian fica fazendo o tempo todo. Ele fica nisso aqui. E o que diferencia muito é quando entra o Robert Fripp. Porque ele pega e ele corta uma dessas figuras, né? Então, se ele tinha 14, ele vai fazer 13. E repetidamente sobre o 14, né? E aí, com esses dois números caminhando, a gente acaba respeitando a regra matemática do mínimo múltiplo comum, né? Então, se você tem 14 contra 13, para você encontrar o 1 dos dois, que eles tocam a mesma coisa no começo, você precisa repetir o 14 13 vezes e o 13 14 vezes, né? Os padrões, né? E aí acontece que eles vão tocando dessa forma, e eu acredito que isso influenciou muito a composição, o momento do Adrian começar a cantar também, porque quando eles começam a tocar, você vê que eles fazem um padrão e depois ele entra cantando, né? Muita gente, né, compositor de padrão assim no caso, já começaria direto cantando, né? Porque já entraria o verso. Então, tudo aquilo foi matematicamente pensado, porque tem uma troca de notas que eles acabam trocando uma das notas e muda a sensação, né? Fica tipo... que
parte do né? Nessa parte. Então ali, um pouco antes disso, eles já se encontraram de novo, né? Então ele só fez esse experimento nos trechos específicos e depois ele começou a tocar a mesma coisa que o Adrian estava tocando, né? Então eu gravei uma track aqui para mostrar esse exemplo, né? As 14 notas, né, que seriam isso daqui. Então o Fripp ele faz isso, ele faz as 7 primeiras. E na última, você vê que tem um padrãozinho com 3 notas aqui, né? Ele corta, ele, em vez de fazer 3, ele já faz 2 e já vai pro início do padrão de novo. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e retorna. Sozinho já dá uma deslocada, né, na ideia. Mas com a música ele cria um efeito de delay, porque ele começa a repetir uma nota que já foi tocada em sequência. Então ele fica com essa sensação totalmente deslocada. Vamos ver aqui, eu gravei as 2 tracks, né, para mostrar de exemplo. Gravei a melodia vocal na guitarra também. Só que é interessante que se você contar 7 vezes, você pega o ponto exato que eles se encontraram de novo. Então é assim, eles se soltam totalmente e do nada eles se juntam. E o trecho é muito, muito interessante. Eu tenho gravado aqui, eu vou dar um play agora na track e vou fazendo com o dedo, né? Quando eu vou falando os padrões, você vai ver que depois de 7 repetições, eles começam a tocar a mesma coisa. Olha lá. No começo não tem. Voltou. É justamente o que é isso voltou e não voltou? É a ideia do uníssono, tocando exatamente a mesma coisa, entendeu? Então é isso que acontece ali na música. Você vê que, assim, tudo bem, na hora tem a linha vocal do Adrian, né? Então ela sobressai as coisas. Só que isso tá acontecendo no fundo. Só isso, né? Entendeu? Isso é muito. É só isso, só isso. Apenas isso. Então, se você nunca percebeu isso, você também não toca guitarra, também não entendeu nada do que eu quis dizer, tenta assistir de novo, que é uma coisa muito legal, né? E só já puxando a ideia, né? Eu sou professor, né, de guitarra, né? Eu sou muito, muito fissurado nessa ideia de rítmica. Então, se você sempre teve essa vontade de aprender alguma coisa assim, pô, tô à disposição, entendeu? Meio que virou uma chave, né? Então eu terminei a composição, terminei entre aspas, né? A composição do meu álbum tem muita coisa ali influenciada, inclusive tem um riff que a música inteira, né, na verdade, é muito uma homenagem, né? Ao King Crimson com as ideias e tudo mais, né? Muito essa vibe, né? Como é que é? Vamos continuar depois dessa aula magnífica do Leandro para a próxima música, a terceira música do álbum, Mate Kudasai. Por favor, aguardem em japonês. O que vocês têm a dizer sobre essa música? Mate Kudasai é um nome bem exótico para uma música. Uma baladinha, né? Eu adoro muito. É chovendo molhado, mas, cara, eu gosto muito da interpretação do Bill nela. Amo também, assim, as guitarras nessa música. E uma curiosidade bastante interessante é que a gravação original, na verdade, não tem a guitarra do Robert Fripp.
Ela foi acidentalmente cortada da gravação, acho, por um engenheiro de som, e a banda só descobriu isso quando as prensagens do disco já estavam prontas. Aí a versão original, todas as guitarras são do Bill, e anos depois eles lançaram, acho que no mesmo ano, eu não sei exatamente quando foi lançado, uma versão com Discipline, que é a 8ª música, uma versão alternativa de Mate Kudasai com as guitarras do Robert Fripp. E, cara, é muito incrível como essa música, a atmosfera das guitarras, né? É toda relaxante, né? Ela relaxa muito as guitarras do Bill, né? Porque o Fripp não voa. Mas, cara, é genial, genial mesmo. Os overdubs também de guitarra, as linhas mais Suaves, sóbrias, né? digamos assim, em relação às outras músicas. Aí fica um questionamento no ar, né? Será que o cara foi demitido, né? Porque, caraca, ele perdeu do Fripp, o chefe do... O Fripp tá buscando ele até hoje, né? Ele tá procurando esse cara até hoje pra poder pegar ele, processar ele de alguma maneira. Mas aliás, falando em processo, né? É curioso, né? A gente acabou passando pelas informações da ficha técnica do álbum, mas esqueceu de falar que é uma curiosidade da capa, né? Falando em processos, os caras usaram a primeira capa, a primeira versão, foi uma versão meio que roubadinha, né? De um artista, né? Então, eles pegaram, não acreditaram o cara e depois tiveram que trocar. Então, a versão que a gente tem ultimamente, né? Atualmente, que é essa runa nórdica, assim, né? É um pouco diferente do original, que era maior, mais espaçado, digamos assim, porque o artista original não foi acreditado. Eles tiveram que tirar. Virou a marca da produtora lá Isso. deles, né? Que é também Disciplina o nome, né? Acho que não é? Eu não sei, é? Não é. É outro nome. Eu esqueci agora. Não sei. Bom, tudo bem. Mas é também a mesma marca, né? A mesma marca. Acabou ficando, né? Então, mas o Robert Fripp, então, né? Pra quem não sabe, também já tomou processo. Já teve que tirar a capa, porque não acreditou. Quem já tomou processo? O próprio King Crimson, Robert Fripp, porque não acreditou o artista, né, na tarde. Ele não tomou processo, não, mas ele tinha que tirar, porque senão ele tinha que pagar uma nota preta pro cara. Sim. Porque roubou o desenho do cara. Nem Pra você ver como é que as coisas são, no mundo dá voltas. Mesmo no ano passado. Mas essa Mate Kudasai, né? Tem uma melodia muito bonita. Não, só para completar, para não deixar nada solto, é Discipline Global Mobile, acho que é o nome, que é o DGM, né? DGM, que é a produtora que eu tava falando, que tem o mesmo logo aí dessa runa aí que o Paulo falou. Muito que bem. Então, gravadora da banda, né? Gravadora própria. Não tem muito o que falar sobre essa música, a não ser que ela tem um destaque totalmente para a voz do próprio Bill, né? Uma música inspirada de certa forma, tem uma correlação com uma ópera inglesa, uma ópera americana, na verdade, que fala sobre um marinheiro que se apaixona por uma japonesa, e ela se casa com o cara, e como é um marinheiro, você sabe como é que é a história, né? O cara vai e volta, e quando o cara volta e tá casado, ela se mata. Aqueles dramas japoneses, né? Faz acho que é Nigiri, né? Como é que é o nome? Porque se você observar a música, os efeitos, até que o Calvin falou, né, que é bem relaxante, lembra muito como se você estivesse submerso, né? Tipo, em alguma coisa, né? Então agora que você falou de marinheiro, né, faz muito sentido, né? Meio que parece até um som de baleia, né? Que os caras colocou lá, né? Também. Faz total sentido agora, total sentido. Da Walking on Air, né? Também, né? Que leva uma semelhança, né? Muito, muito forte com essa música. Não de serem iguais. Não, assim lembra. Baladão, né? No caso, né? O Bilu tem uma facilidade muito boa, né? Com essas coisas mais melódicas. Né? Agora vem a melhor música do disco, cara. Vamos para a faixa seguinte, então. Já que o Cláudio já deu a nossa prévia. Também conhecida como Indisciplina. É a minha música mais anárquica do disco, da gravação toda, cara. Indisciplina. Estamos falando de Indisciplina. Sim. Ela, pra mim, é uma música totalmente anárquica, cara. E a banda fez ela na improvisação do estúdio de uma maneira diferente dessa maneira. Eles sentiam porque o Disciplina é importante a gente falar que essa formação é muito técnica. Talvez uma das mais técnicas da história do King Crimson, né? Que eles sempre foram uma banda que criaram muitos arranjos complexos, mas os músicos em si não eram hiper técnicos nos seus instrumentos, nas formações anteriores. Nessa, a coisa mudou, né? E durante as gravações, a banda ela ensaiava muito as músicas, muito mesmo, para atingir um nível de
de performance na gravação muito bom, muito alto, porque as músicas eram complexas e etc. E Indiscipline, ela foi uma das últimas a serem gravadas para o disco, e ela foi criada meio que para destoar dessa questão toda da técnica das outras músicas, anárquica, sabe? E a banda até brincou para o Bill Bruford para ele tocar a introdução de bateria da música da maneira total como ele quisesse, totalmente contra o tempo do Chapman, da guitarra e etc., para soar uma coisa bem anárquica, que é Indisciplina, no nome da letra e etc., que foi escrita pelo Billy, inspirada numa carta que ele mandou para a mulher dele, quando ele estava numa exposição. Aí a banda viu aquilo, viu que aquela carta era a coisa mais antilírica na música que poderia ter. E a banda decidiu colocar isso na música. Ou seja, eu acho que Indisciplina é uma música anti-música que é maravilhosa, sabe? Repeat myself, understand, repeat myself, understand, repeat myself, understand. Exatamente, cara. Isso é genial. Isso é genial, cara. Acho, sabe, as guitarras... Pensa, né? Uma música que lembra... que caberia no hatch até. Gritadas, sabe? Essa... Não é à toa que, porra, ao vivo era um dos pontos altos, né, dos shows da banda. A plateia ficava toda... Essa música carrega muito do espírito do King Crimson, né? Tá lendo? Sim, não, é engraçado você parar pra pensar, né, porque, tipo, inclusive em outras músicas, né, quando a gente vê versões mais atuais, digamos assim, tem uma pegada diferente, porque é difícil você pensar uma outra pessoa além do Adrian pra fazer alguma doideira daquilo, sabe, com as linhas melódicas e tudo mais, né. E uma coisa que eu deixo aí de desafio pro pessoal quem conseguir, me fala aí nos comentários se conseguiu, né, contar o tempo do início. Contar, bater palma junto. Cara, que é muito difícil. Só tem o baixo fazendo tum, 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 tum. Alguma coisa assim. Né? Pausadona, né? É muito complicado. Eu achei uma anotação aqui que diz que o tempo inicial é de 15/8 e a bateria segue em 4/4, mas não sei, tem que contar. É o Chapman, Billy. O instrumento tá em 15, né? E depois ainda, o Adrian canta por cima disso, né? Só ele e o baixo. Meu Deus, tem que... Embora é uma música difícil de digerir pra quem tá conhecendo pela primeira vez a banda, né? Porra, total. Dizer. É mais pra quem... Ela é bem da outra também, né? Ela é bem o oposto da outra. Ela é bem o oposto da outra, porque a outra é mais realmente disciplinada. Tu vê que tipo, já é mais tem mais técnica acontecendo, mais coisa, né? Vamos falar de Telagunjin Jet. O que você tem a dizer sobre essa música? Fogo na... Cara, eu acho que ela me remete muito, de certa forma, a Elephant Talk, em termos rítmicos, porque ela me lembra muito aquela coisa da guitarra mais funkeada, sabe? E eu adoro a linha de baixo dessa música do Tony Lee. O riff da guitarra dela. Cara, uma coisa muito... Eu brinco que essa música me lembra muito, de certa forma, o som do Primus. Mas, cara, eu acho essa música muito foda, acho genial. Acho que ela engloba muito daquilo que eu tinha falado, da questão do funkeado, né? De como instrumentos a banda, muito com outras batidas, até também de world music, tem muito de percussão nessa música, com as falas do filme que eles tiraram. E, cara, e é muito prog ao mesmo tempo, sabe? Eu acho essa música uma das melhores do disco, né? E a letra, o título Hitting the Telahundint é um anagrama, né? Hitting the Jungle. A letra dessa música é bem engraçada, é bem curiosa a maneira como ela foi composta, né? O Adrian estava com dificuldade para conseguir compor ela, né? Aí foram pro prédio com o John Lennon e o quando ficaram hospedados, quando fizeram aquela polêmica performance lá. Qual era o nome? Da Cora? Beds in for Peace. Tá aqui. Eu acho que é aquela da foto da bundinha, né? Isso. E aí eles foram e tinha todo esse cenário, né? O Adrian tava com dificuldade criativa para compor a letra. E foi pra rua e estava, além do fato de ter essa dificuldade criativa, ele também estava bastante consternado, estava bastante incomodado com o fato do assassinato do John Lennon, que tinha sido há pouco tempo, né?
Então ele tava com a cabeça cheia dessas coisas assim, aí saiu pra rua e viu uma situação de briga de gangue com a polícia descendo cacete nos caras. Aí ele volta pro hotel pra contar isso pro Robert Fripp, que grava tudo numa fita sem falar pra ele. E aí a letra acaba passando a ser a gravação, né? Acaba passando a se tornar a gravação e não aquilo que ele tinha escrito. Ele descarta tudo aquilo que foi escrito e coloca a gravação da conversa que ele teve do Adrian contando pra ele como letra da música. Então, é o mais Ficou, autêntico possível, mais orgânico possível, entendeu? e ficou tão perfeito que parece que ele realmente estava tentando cantarolar, sabe? Sei lá, às Então, vezes as pausas, né? Tipo, a interpretação dele, porque estava bem real mesmo, né? o cara Tipo, tava ele passou. relatando uma treta. Então, exatamente. E uma coisa interessante também que eu encontrei aqui em umas pesquisas é que numa das lives que eles fizeram, uma das versões live dessa música, ele, o Fripp, ele gravou, né, uma discussão que estava tendo na onde ele estava hospedado, né? Não sei se era realmente do apartamento dele ou se era em um lugar específico. E eles usaram essa gravação, né? Acho que era um casal brigando, alguma coisa assim, discutindo, como base para alterar a letra dessa música numa live, né? E logo depois, eu lembro que vocês falaram do Exposure, né? Do Robert Fripp. Se vocês ouvirem a música NY3, né? NY3 desse álbum Exposure do Robert Fripp, ele coloca a track tipo do casal discutindo de fundo enquanto ele tá tocando uma música. É tipo isso, tá ligado? Muito espontânea, né? Você ouve a música, você sente que não é algo que, sei lá, que a banda falou, cara, vamos Não foi fazer combinado, né? dessa maneira, Rolou. vamos. Sabe, foi algo espontâneo que eles acharam, que eles foram construindo e deu certo, né? Porque a música é maravilhosa. As fases mais anteriores tinha muita improvisação, né? Então, tipo, isso de alguma forma também pode ser visto como improvisação, né? Porque era algo inesperado e muitas músicas ali, como até o Kelvin comentou, começaram de improvisação. Então, tipo, eles ainda mantiveram essa raiz de improvisação, só que num, sei lá, num futuro, né? Moral, Três, né? né? A indisciplina, essa e a próxima. A próxima que é The Sheltering Sky. Esse instrumental é maravilhosa, linda, Muito boa, né? relaxante pra caralho. Inspirado num poema, né? No poema The Sheltering Sky, inclusive, né? Do Paul Bowles, Paul os Bowles, escritores da geração. escritor de Geração Beat, Cara, né? essa música é linda, 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 linda. Você O curte ela, instrumental cara? de guitarra lá de 8 minutos de porrada de duração. E, cara, eu adoro a percussão dela, eu adoro como ela é uma música muito atmosférica. As outras, as outras músicas, eu percebo que tem muitas construções nas linhas de guitarra, uma coisa mais funkeada, o baixo, Chapman Stick também. E essa música, ela é simples. Ela é simples na estrutura, sabe? Tran, dran, 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 dran. Tem a percussão lá do Bruford. É isso que faz a música. São aquela percussão, é a percussão do Bruford e aquela linha rítmica do Billy mesmo, sabe? Não tem muito além disso. Resta o Robert Fripp solando na guitarra com os sintetizadores, criando lá os climas, e a gente percebe que aquilo ali foi total improvisação, sabe? E é Ah, uma eu... improvisação muito bem construída, sabe? Ele não tá ali tocando qualquer merda para preencher tempo da música. Não, ele toca as notas certas para construir o clima todo da música, um clima bem mais intimista, Sim, a sabe? intro dela. Eles voltaram a tocar com essa formação aí de trio, mas eu nunca vi nenhuma gravação dessa música. Eu sei que eles tocaram ela em setlists, mas eu nunca vi nenhuma gravação, porque não tem gravação de show do King Crimson por fã na internet, né? Porque o Robert Fripp bloqueia. Então só as oficiais mesmo, né? Não é minha música favorita do álbum, devo dizer. Mas ainda assim não quer dizer que ela não seja boa, né? Talvez pelo fato de ser Ela muito é longa, linda. né? Eu acho que ela poderia ter sido Eu um pouco prefiro, mais eu confesso que curta. eu prefiro ela à próxima, a disciplina É mesmo? instrumental. Então eu acho que ela poderia ser um pouco mais curta, como a própria disciplina é, mas a gente parte, essa parte das guitarrinhas, assim, mais clean, né? Fazendo um. Acho que soa muito legal. Mas depois fica um pouco saturado pra mim, pro meu gosto pessoal, né? Entendendo? Linha muito tênue, né? Quando você tá compondo, você passar de algo criativo para às vezes exagerado, sabe?
E, assim, eu entendo, assim, eu não tô dizendo que eu não gostei, né? Porque, tipo, eu né, sou fã pra cacete de King Crimson, principalmente do Robert Fripp, né? Mas, assim, eu entendo quando pessoas falam que não gostam, por exemplo, né? A questão da repetição, principalmente na própria, que a gente falou, a frame by frame, lá no final, né? Tem momentos que você sente, putz, já terminou aí? É tipo isso, né? Tu sente um pouco assim, né? Não que seja ruim a música, né? E a gente acaba tendo um pouco dessas sensações, né? Mas é impressionante você chegar a ouvir o álbum desse, né? E eu entendo porque muita gente também acabou não gostando, até porque se você vai pensando na formação antiga, nas músicas antigas, você com certeza e não ficar aberto a novas experiências, você é bem provável que não goste, porque tem muita coisa nova ali, muita experimentação, né? E muita coisa que gerou, com certeza, muitas influências para outras bandas também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar bastante, né? Porque essas experimentações todas, tudo isso, né? E ainda assim você vê eles trabalhando a simplicidade, trabalhando, tipo, mostrando que, putz, você não precisa de muitas notas para mostrar a virtuosidade também, né? Porque o Fripp ele é um gênio na composição, cara, ele é um gênio da composição. Saber dosar bem as coisas e entregar o que a música está pedindo, né? Então isso foi uma coisa que eu sempre admirei no King Crimson e no Robert Fripp, né? Faixa seguinte, última faixa do álbum, Discipline, que dá o nome ao álbum também. Uma faixa extremamente complexa, tecnicamente falando, Essa e eu muito acho criativa. Quer ouvir? de todas, toda complexona. Cara, eu já tentei tirar essa porra na bateria e foi um cu. Há muitos anos, há muito tempo. É, No... o, a essência da música é a mudança de compasso, né? Ela muda de compasso umas 10 vezes. Pra banda toda pra gravar essa música. Eu gosto dela, ritmicamente, mas eu acho que, musicalmente, eu acho que é a minha menos favorita do disco. É mesmo, cara? Ela acho uma puta música de encerramento. Eu acho o Esse disco desafio que não ela tem. traz bem legal. Esse disco, todas as músicas são perfeitas. Mas ela me conquista menos. Não sei te dizer por quê. Foi composta como um exercício de disciplina. Nenhum instrumento pode assumir o papel principal na apresentação, nem tocar simplesmente como um acompanhamento para os outros instrumentos, mas cada jogador, cada player, no caso, né, deve manter um papel igual, permitindo que os outros façam o mesmo. Também vale a pena notar que Phil pegou dicas de música tradicional de gamelão na Indonésia, que apresenta padrões de percussões polimétricos, mais uma vez a polimetria, entrelaçados que entram e saem de fase e mudam as marcações de tempo. Tem aqui anotado também a quantidade de vezes que a música muda de compasso. Ao longo dela se passa por compasso de 5/8, 4/4, aí volta para 5/8, 9/8, 15/16, 15/16, 14/16, 10/8, 20/16, 14/16, 12/16, 16/11, 15/16 e 14/16. É mais complexa do King Crimson, né? Se parar para pensar. Tem a Fracture, mas a Fracture não sei, né? A Fracture fica ali pau a pau. E ela define muito bem e ela define muito bem ela junto com a Frame by Frame, você vê que nos álbuns seguintes eles continuam fazendo bastante, né? Essa ideia dos riffs, esse trabalho diferenciado também, né? Então é uma coisa bacana que a gente vai tendo aí nessa nova geração aí do King Crimson, né? Música que é audível, né? Não é uma música chata, aquelas músicas truncadonas, né? Não é nenhum de gente, com todo respeito de gente, que é legal, mas né, chega uma hora que. Cara, tu podia ter ido sem falar isso. Ah, não, preciso tecer minhas críticas. Não dá, não dá. Música que você não consegue acompanhar, não dá. Mas é difícil, é difícil. Mas eu acho ela bastante musical, por assim dizer, né? Não que as outras músicas de compassos diferentes não sejam musicais, né? É que é difícil tecer um contexto, um conceito dentro disso que eu tô querendo dizer, mas eu acho que as pessoas entenderam, né? Última faixa, tem alguma coisa complementar que vocês queiram trazer a respeito da disciplina? Não, só ouçam. Esse álbum é som obrigatório. Ouçam. E ouçam também o Remain Light, que é o pai do Discipline. Vocês vão perceber de onde isso tudo surgiu. Ouçam, cara, é uma obra-prima. A gente encerra o nosso episódio. Fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que acompanharam a gente aqui até agora, né? Pra gente é um prazer, como a gente sempre diz. É muito importante que vocês sigam acompanhando nosso trabalho, divulguem, compartilhem,
curtam, e etc. Aquelas coisas de internet, como vocês sabem que funciona, para que a gente possa continuar trabalhando, né? É esse motivo, é esse gás que dá o combustível para a gente continuar produzindo conteúdo. Para a gente é muito importante. Muito obrigado a vocês, nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.